Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, depressão, neuroplasticidade, com o médico psiquiatra Marco Abud. Muito bem-vindo, obrigada. Eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui, agradeço. Bom, eu já vi você falando de vários aspectos, né? Eu sei que você é um médico assistente, psiquiatra assistente, né? É isso aí, é verdade. Então, se você, eu vejo que você trabalha muito também com neurociência, com aspectos de depressão, de ansiedade. O que seria, por exemplo, um mito da depressão que as pessoas... Porque tem vários tipos de depressão. Então, Sim. tem alguns mitos dessa questão da própria depressão. Quais seriam, por exemplo? Já tem um monte de mito. Primeiro é que esses quadros, eles, assim, tem muita gente que não sabe como surgiram, né, os diagnósticos psiquiátricos. Na verdade, assim, surgiu porque até 1950 não tinha nada para fazer. Realmente não tinha nenhum tratamento que funcionava para nada até 1950. Você tinha um quadro meio grave, você ficava em casa ou internado. Aí descobriram um remédio, por acaso, chamado Amplictil, que era um anestésico, e viram que, enfim, o pessoal ficava calmo, deram para o pessoal esquizofrênico que ficava internado, e eles pararam de ouvir vozes. E aí teve uma debandada dos hospitais psiquiátricos, dos hospícios, que era um bom negócio ter hospício, né? Você ficava lá com o paciente eterno. E aí falou, opa, alguma coisa, né? Aí teve o ECT, que é passar corrente elétrica, né, no cérebro e tal, que funciona, e aí começaram a surgir algumas terapias que funcionavam, teve terapia cognitiva, teve a parte comportamental, então eles viram e falaram, pô, pera lá, né, conseguimos fazer alguma coisa com isso. Aí foram descobrindo, né, algumas coisas, aí um remédio que era derivado de um remédio para tuberculose, descobriram que ajudava para tratar a neurose de angústia, que era o negócio do Freud, porque a psiquiatria americana era muito influenciada pela psicanálise e tal. Só que aí chegou uma hora que, assim, cada lugar do mundo chamava cada quadro de um nome diferente. E aí isso é um negócio que não dá para se trabalhar desse jeito, porque não tem como evoluir, não tem como, sei lá, você vê o que funciona e o que não funciona. Aí chegou em 1980, estou resumindo, claro, a simplificação, todo mundo reuniu lá o pessoal dos Estados Unidos, que estavam pressionados também. Por quê? Porque tinha muito veterano de guerra com TEPT, e os Estados Unidos estavam na Guerra Fria, né? Então, cara, vocês precisam resolver esse troço aí. Aí eles meio que fizeram esse tal, né, do DSM-3, que é, enfim... Que agora está no 5, né? Tá no 5TR, que é a edição revisada, né? Aí eles fizeram esse 3, onde eles falaram, olha, tudo que a gente teve teoria até agora, porque antes era muito psicanálise, aí tinha, enfim, 500 mil teorias. Nada funcionava muito. E aí eles falaram, vamos parar com isso. Aí a gente vai classificar, pegaram os especialistas, vamos classificar com sintomas, pegaram experts, cada um na sua área, opiniões, falou, o que você acha? Como é que a gente deve classificar? Ah, vamos fazer assim, vamos. E pronto. E aí eles estabeleceram critérios para que todo mundo falasse a mesma língua. E isso, assim, é extremamente útil. Porque senão não tem como a gente falar, ter qualquer coisa. Como é que eu vou ler alguma coisa do Canadá se eu não sei o que eles chamam de depressão? Agora, não quer dizer que são entidades feitas pela natureza. E nunca foram, não foi para ser feito assim. Mas a gente tinha a ideia de que uma hora a gente ia achar algum construto lá. Mas aí a ideia é isso. Então, depressão tem algumas características que são cernes, mas os diagnósticos, as categorias que nós temos, então depressão pós-periparto, transtorno bipolar, tipo 1, 2, ciclotimia, tem um monte de coisa. Que fazem parte da parte do humor, né? A gente sabe que tudo isso, essas divisões, não são compatíveis com a natureza. Ou seja, a natureza não trabalha com essas divisões como a gente faz. A gente sabe que existem esses quadros, mas eles têm um comportamento tipo um espectro. Ou seja, a pessoa pode estar um pouco aqui, um pouco ali. Igual mais ou menos quem? O espectro autista. Que foi quando foi quando o pessoal começou a fazer isso. Mas isso tá no DSM-5 de 2013. Eles já falaram, olha, isso aqui não é compatível. Então, o mito é assim, primeiro, é a gente se apegar no diagnóstico no sentido de que isso é uma verdade absoluta.
Um outro mito é: diagnóstico não serve para nada. Não, não é verdade. Por quê? Porque se a gente não tem um diagnóstico, não tem como a gente fazer estudo para saber o que funciona, o que não funciona, até para saber se ele é um diagnóstico útil ou inútil. Porque tem muito diagnóstico que é inútil, né? Então, é importante ter o diagnóstico, porque sem o diagnóstico a gente não tem tratamento, a gente não tem estudo, é um chute, né? E a última coisa que você quer, com um parente seu que está passando por isso, é alguém que vai lá e chuta qualquer coisa, né? Então, assim, mas, por outro lado, você ter isso, você tem um conjunto de coisas que foi uma convenção que serve para ser útil. Então, assim, resumindo, diagnósticos psiquiátricos não são entidades da natureza, são conjuntos de sintomas que têm que ter utilidade. Do quê? De prever e de saber o que é que piora e o que é que melhora. Tá? E é basicamente isso. E eles são feitos para serem mudados. E todo o resto que você ouve falar sobre isso, sobre aquilo, normalmente é uma grande baboseira, né? Porque, na verdade, só deve se ler aquele, né, manual ali, tá escrito, quem tem alguma experiência clínica e que você possa avaliar, porque você não faz diagnóstico por aquele checklist. Aquilo é só uma coisa, tipo, igual a CID. A gente usa meio que para dar testado. Recibo, Ninguém estuda pela CID, né? Mas a gente usa aquilo como parâmetro, é o pior, salvo todo o resto de atentado. Então, é isso. Mas, então a gente se apegar muito falando que isso é quem você é. Não. Isso é um conjunto de sintomas que nós vemos que atrapalha a tua vida. Né? Da vida que você quer. Todo diagnóstico, por definição, ele tem que atrapalhar você de ter escolha do que você vai fazer. Você faz aquilo que o sintoma fala para você fazer e não aquilo que você quer. Então, todo diagnóstico, entre aspas, é uma prisão. Você fica escravo do seu sintoma, né? E aí, a ideia é que a gente dá esses nomes e muda às vezes para quê? Para achar, primeiro, o que a gente não faz. Sempre é bom saber não piorar. E depois aquilo que vai ajudar a pessoa a melhorar e ficar bem. Então, falar, assim, abraçar o diagnóstico, falar que eu sou o diagnóstico é uma besteira, assim como você ignorar diagnósticos é uma besteira gigantesca. Então, a ideia é que a gente pegar o diagnóstico e usar ele para ver se ele é útil, né? Então, isso aí já é uma dica que, assim, se alguém dá um diagnóstico para você e não explica o que você faz com aquilo, manda essa pessoa plantar fava. Não adianta nada. Porque o diagnóstico tem que ter um norte. Eu tenho uma curiosidade de saber o seguinte, né? A gente estava falando de que o cérebro tem a neuroplastia que faz com que algumas atividades ou alguns tratamentos façam uma mudança de fato no funcionamento do cérebro. Por que algumas, por exemplo, isso eu não sei mesmo, por que, por exemplo, uma esquizofrenia ela é considerada sem cura? Será que com a neuroplasticidade não teria como modificar a ponto de tratar isso ou não? Então, depende do que se chama de cura, né? Mas assim, o que é essa tal de neuroplasticidade, né? Primeiro, é um conceito que é meio difícil, eu falo isso, mas parece que quando eu falei a primeira vez, parece que eu tinha descoberto a Lua. Eu não sei. Porque assim, o cérebro ele é um órgão elétrico. O sistema nervoso é elétrico. Ele não é químico, né? Isso é uma coisa que às vezes parece que, meu Deus, como assim? Claro que não é químico. Senão seríamos seres muito lerdos, é elétrico, a gente aprende isso na escola, pô, né? Tem um negocinho neurônio, tem um potencial, vai ali e tal, é elétrico. Então, assim, ele é feito por fios elétricos. Os fios elétricos são os neurônios, são os axônios, né? Uhum. E basicamente todo movimento, todo pensamento, todo sentimento que você tem são áreas elétricas que estão sendo mais ativadas do que outras. Né? Então você tem um AVC, por exemplo, do lado aqui motor direito, você vai ter uma paralisia na mão esquerda, por exemplo. Sim, certo? Uhum. Só que você sabe que se você começar a fazer uma fisioterapia na mão esquerda, começar a fazer movimentos coordenados, você consegue, uma grande parte das vezes, voltar a mexer essa mão esquerda aqui. Por quê? Porque outras áreas, esses fios, eles conseguem criar novas conexões. Então, você cria novos axônios, dendritos, igual aquele desenho da escola lá mesmo. Ele vai criando. Só que para isso, o que você faz no AVC, por exemplo? Você precisa de
comportamentos direcionados para aquela área, Uhum. né? Então, o comportamento é capaz de fazer o quê? O cérebro mudar essa configuração. Negócio muito louco, né? Isso é neuroplasticidade. Sim. E é exatamente o mesmo mecanismo que a Exa- gente postula que causa todos os quadros de transtornos mentais e que é o tratamento também. Então, assim, teoricamente, todo o tratamento seriam áreas do cérebro que estão muito ativadas e outras menos ativas. E o nosso objetivo seria ajudar a reativar, enfim, chegar nesse equilíbrio ali. É que, por exemplo, no caso da esquizofrenia, é um quadro que tem um dos quadros mais raros e genéticos que nós temos, tem desde que o mundo é mundo, que assim, sem que qualquer remédio que presta, né, vamos fazer assim na psiquiatria, faria, tirando os remédios que são de alívio, eles são, na verdade, estimuladores de neuroplasticidade. É como se fosse fermento para Uhum. neuroplasticidade, né? Então eles atuam no DNA do neurônio, fazendo produzir proteínas que vão fazer dendritos, mini dendritos. E aí você tem o comportamento que também faz a mesma coisa. E aí junta os dois e aí você melhora. Mas quando você sabe, obviamente, muito mais, tem mais experiência, mas o que eu sei é que quando tira o remédio, descompensa. Então, mas aí também é mais ou menos igual, por exemplo, quem tem diabetes muito grave. Uhum. Né? Porque a esquizofrenia é tão grave a questão que a gente não consegue recuperar totalmente Ah, algumas entendi. áreas. Uhum. Áreas pré-frontais a gente não Você respondeu, consegue. isso que eu queria saber, assim, por que tem umas áreas que não são A gente não recuperáveis? consegue. Por isso que o que a gente tem que fazer na esquizofrenia? O que muda a diferença? O que faz a diferença? A gente pegar as pessoas que estão em risco e tratar precocemente, não antes de aparecer, mas quando aparecer, tratar muito rápido. Com o remédio. Que vai fazer com que. Porque qual que é o problema eles ficam psicóticos, enfim. Isso é uma inundação de dopamina numa área mesolímbica, na meiuca do cérebro, que não é bom ter dopamina nada lá. Na parte que regula o movimento, a parte límbica e a parte das sensações. Então a pessoa ouve, enfim, inundação de dopamina lá. E tem uma inundação de outra molécula chamada glutamato, que é tipo um bichinho da Tasmania, ele não sabe brincar. Ele vai lá, ele é excitatório, só que ele excita às vezes demais e faz matar neurônios no córtex pré-frontal. E aí o problema da psicose não é claro, você fica, né, se assusta com aquilo e tal. Não, o problema é que assim, quanto mais tempo a pessoa fica naquilo, mais déficit ela vai ter depois pré-frontal, tanto de resolver problemas de socialização e Sim. tal. Todas as funções do córtex pré-frontal ficam É, abaladas, é isso? isso, por isso que você tem que ter um tratamento muito rápido, tem que ser o mais rápido possível para proteger a vida executiva da pessoa, né? Então, o pessoal fala muito, ai, não sei o que, tem que entender, não sei o que. Não, a pessoa tá psicótica, você tem que ir lá e dar um antipsicótico rápido, senão você está fritando o cérebro dela. Basicamente, isso ocorre na esquizofrenia, você já tem logo no primeiro quadro um certo déficit. Mas quanto mais a gente viu que se a gente tira o remédio, a chance de dar de novo é alta e aí o remédio demora para fazer efeito. Então a gente não tira. Demora, Né? todos eles têm um atraso, né, de 15, 20 dias, é isso? Por quê? Porque eles servem para fazer dendrito. Eles fazem uma Ah, sim. proteína, um BDNF, que é tipo um fermento, e fazer o dendrito. É por isso Isso que, que que eles demora que esse demora. tempo. Perfeito. Tirando o Rivotril, essas coisas que servem para desligar. É, Mas eles não são remédios de tratamento, né? só para uma emergência. Deveriam ser Emergência. para emergência, né? Não são, mas deveriam. É que eles são gostosos, né? Eles são gostosos, eles aliviam rápido. Mas eles inibem a neuroplasticidade, é um problema. Mas assim, eles são muito mais práticos e a pessoa fica feliz rápido, né? Para resolver um Então, problema daquela noite. mas a gente gosta disso, né? É igual uma torta de chocolate. Não sei se a gente. Bom, eu não sei. A gente é ser humano, né? A É, gente é mais sensível a isso. Mas não deveria, não deveria, né? Mas enfim. Aí, na verdade, foi porque foi. E porque, em última análise, porque foi testado já. Já testaram tirar, não deu certo.
E o que dá mais certo é a pessoa manter, e não é só isso, isso é uma parte, mas aí ela vai fazer todo um trabalho, tal, e tem umas reabilitações cognitivas. Um exemplo que eu dou é porque, enfim, apareceu num filme, a pessoa se abriu, tal, não seja muito bom, é o daquela Selena Gomez, né? Ela teve ela revelou e apareceu lá, ela teve um quadro de mania psicótica. Mania, esses nomes gregos, é porcaria isso. Quer dizer loucura com fúria, que é meio que Que era antigamente o PMD, que não existe mais. Isso, exato, que é o TAB tipo 1, né? É que ela tem a forma mais grave, que é com quadro psicótico, que é um primo irmão da esquizofrenia, em termos genéticos. E aí, assim, ela teve isso quando ela estava fazendo uma operação para lúpus lá, porque ela tinha um negócio renal também, a menina sofreu aí. E aí ela teve isso, aí os caras transferiram imediatamente ela para o hospital psiquiátrico e começaram lá, ela foi provavelmente pro melhor que existe lá, que eu acho supostamente é o McLean. E assim, no primeiro ano, depois que a pessoa tem aquilo, ela não pode ter nenhum outro quadro psicótico. Então, isso normalmente ela usou uns 3 remédios ao mesmo tempo, é um negócio que foi fogo. E aí, mas ela tem que regularizar o sono, tem que fazer todas as outras medidas também, tem que ter uma outra reabilitação e tal, mas assim, e ela tá tomando remédio, e tá tomando muito, tá tomando pelo menos 2, 3 remédios, estatisticamente. E não são remédios gostosos, porque o quadro dela é o mais grave possível. Mas ela tá funcional, né? Tá funcionando. Porra! Eu acho que era o maior Instagram do planeta, né? Né? Mais funcional que ela é difícil, né? Por outro lado, a Britney Spears, como é que tá? Eu não sei muito bem. Eu também não sei muito, mas eu sei que ela tá totalmente... não tá muito legal. Não, ainda mais, aí a gente vai entrar nesses artistas, muitos deles misturam drogas, e aí piora mais o quadro, mas né? ela tinha transtorno bipolar já falado, então assim, porque falaram mesmo, né? E basicamente, naquele movimento Free Britney, não tô dizendo que o pai dela era sim, santo, que o pai dela fez. Sim. Sei lá, devia roubar mesmo. Sim. Mas uma coisa que ela falava que ela queria fazer era parar de tomar lítio, que ela tomava lítio, para poder, sei lá, fazer não sei o quê. Ela avisava isso. E o juiz liberou. Então, isso faz com que ela não esteja fazendo absolutamente nada e faz danças totalmente peculiares e estranhas no Instagram. E Até você me deu curiosidade para ver. Eu nunca não vi. mas é uma judiação, porque ela tinha um contrato em Las Vegas, certeza. né? Ela tinha um show talento, lá. Né? E são danças assim, muito pouco de bom gosto. Usuais. Muito pouco de bom gosto, assim, um negócio que, meu Deus do céu. Então, assim, e é um quadro mais leve do que essa da Selena Gomez, por exemplo. Então, a gente tá falando de extremos, né? Então, pra gente ver o quanto que todo o tratamento tem que recuperar a capacidade assim, de funcionar. Algumas pessoas podem ter essa questão genética, mas deve ter alguns gatilhos, não? Então, é que assim, nada é super genético. É que esses são os quadros mais genéticos que a gente tem também. A gente tá falando de extremos. Isso é 0,5% da população. Tá. Não é isso a galera. Né? Mas, por exemplo, ansiedade. A gente não tem um dado muito assim, mas a gente pode dizer que cerca de 1/3, 1/4 das pessoas do Brasil tem um transtorno de ansiedade. Não é que ansiedade é uma coisa que todo mundo tem. Tem um transtorno de ansiedade. Não é um quadro que tem uma questão genética muito forte, né? A gente compara entre gêmeos, né? Gêmeos que são clones, né? Univitelinos foram separados, né? Então, aí se um tem, qual a chance de outro ter? E não é alto. É 30%, 40% no máximo, assim. E por quê? Porque hoje a gente fala naquele troço de epigenética. O que é esse raio de epigenética? Eu vou fazer um vídeo disso, porque assim, é meio que visualmente, você imaginar o DNA como se fosse um monte de carretel, de lã, que tá tudo emaranhado. Aí, só que tem uns carretéis mesmo, assim, só que eles estão todos emaranhados. Aí, quando acontece um fator na sua vida, por exemplo, você sofre um abuso em tal idade, aquilo vai fazer com que um tipo de uma parte estique e seja lida pelo RNA e faça uma proteína num dendrito tal. Aí, e fecha depois. Só que a partir do momento que você faz, por exemplo, uma terapia, também faz isso.
Você faz, sei lá, faz esporte, faz isso, você tem uma outro tipo de aprendizado. Você consegue fazer com que essas partes abram e construam novas conexões. Sim. O remédio faz isso também. Então, na verdade, essa é a base biológica da terapia, por exemplo. Você vai dar estímulos para a pessoa que vão fazer com que partes do DNA sejam lidas e construam novos caminhos elétricos, né? E isso faz com que, caso você repita, né, precisa de um tempo, com que construa novas pontes, né? Então é como se o fio que regulasse, por exemplo, o circuito da calma, ele tivesse meio fraco. E o circuito da ansiedade tivesse muito, muito forte. A eletricidade, ela não escolhe muito, né? Então, o fio mais grosso, ela conduz mais a eletricidade. É que nem aquele caminho de água, né? Do jardim. Ele vai sempre para o mesmo caminho. Você tem que ajudar ele para o outro lugar. Mas a eletricidade é isso. Mas quanto mais grosso o fio, mais fácil é. Então, eu falo, a eletricidade não dá ré. Ou seja, você recebe um estímulo, tem que ir para algum lugar. Então, quer dizer, se você não está melhorando, você está piorando. Por quê? Porque cada vez que passa ali, aquilo lá é reforçado. Engrossa. E aí o que acontece é que a gente vai ter que começar a mudar aquilo e engrossar o outro lado que faz com que esse diminua. Né? E o remédio é um facilitador, mas a terapia, teoricamente, por exemplo, para quadros psiquiátricos, é a primeira escolha, tão eficaz quanto para quadros ansiosos. E aí mas só que você tem que fazer o quê? Você tem que fazer treinos daquilo. Como é que a gente faz na fisioterapia? A gente conversa com o paciente? Conversa, provavelmente, mas sim, tem que fazer a sequência do que precisa ser feito. Isso. O movimento. Tem que ter a experiência. Tem que ter um comportamento. Porque só o comportamento, ele tem uma hierarquia. Um comportamento e, né, com reforço e tal, e isso gera esse processo na verdade é uma memória de longo prazo, é um novo hábito, é uma nova construção, então é um novo aprendizado que você tem. Não, muito interessante essa conversa, e assim, você vai falando e minha cabeça está com muitas perguntas. Eu não sei se deu para entender, né? Mas é mais ou menos sim. assim que acontece. Deu. Tá? Então, por exemplo, a parte social, a parte de tudo que você viveu, tudo termina em você tá moldando o seu DNA do neurônio e por isso que os traumas são fatores de risco, mas você não é definido por isso, porque você pode mudar de novo. Sim. Né? Mas você transmite essa questão geneticamente? Aparentemente sim. Uhum. É o que eu ouvi falar da epigenética. Aparentemente sim. Que sim, né? Se o pai transformou o dele, ele vai... Aparentemente sim. Mas a gente não sabe muito bem dessa área, mas aparentemente sim. Porém, tudo que você faz, né? Você tem um livre-arbítrio e você tem poder de mudar isso. Porque baseado em, né? Mas tem que ser de uma forma, né, organizada e ali você consegue modificar essa genética. Assim, a gente tem visto, né, que tem um aumento na sociedade, ou não sei se é um diagnóstico ou não, de muito mais autistas do que antes. Então, é isso que a gente, não sei se não era diagnosticado e agora pode ser, mas o que a gente vê, ou as pessoas falam mais, mas assim, muito mais autistas. E também, não sei se é correto dizer, mas também de transtornos narcisistas. E isso tem a ver com a sociedade atual ou não? Com a internet. Com a internet? Isso tem a ver com a internet. Né? Porque, o autismo, assim, o que aconteceu é que ele virou um espectro, né? E, então, tinha 500 subdivisões de autismo. Tipo Asperger, não sei o que. Isso. Aí eles viram que era inútil aquilo. Aí o espectro quer dizer o quê? A pessoa tem que ter características centrais, que é uma alteração, né, na sociabilidade, tem que ter interesses restritos, repetitivos, uma alteração, enfim, em linguagem. Então tem que ter. Só que nisso ela pode variar em vários parâmetros daquilo. Só que aí a cabeça do ser humano não pensa bem em espectro. Por quê? Porque aí você abre o espectro e aí você... E ela precisa rotular mais para sentir. Não, mas aí você pode abrir até o infinito. Quanta gente do nada fala, eu tenho descobri que eu tenho autismo agora, com 60 anos, mas nunca tive prejuízo na vida. E tem autismo. Não, pera lá.
Não pode ter, para ter diagnóstico. E como TDAH, agora tá todo mundo falando dessas coisas. Não, assim, não estou dizendo que não tenha TDAH, e a maioria dos TDAH são subdiagnosticados. Só que assim, se a pessoa não teve prejuízo e conseguiu fazer uma série de coisas, ela não tem TDAH, porque tem que ter prejuízo funcional, né? Prejuízo executivo. No autismo, todo diagnóstico tem que dar prejuízo ou sofrimento. Então, assim, aí virou essa maluquice. E transtorno narcisista, assim, é um negócio que é estupidamente difícil de fazer esse diagnóstico, e esse é um dos diagnósticos que provavelmente não existem. Foram inventados por esse tema, né? Então, provavelmente a gente não é uma invenção nossa. Porque a gente sabe que existem pessoas que são menos empáticas às outras e são mais, enfim, egoístas e tem menos, né, essa coisa de socialização, mas a parte da personalidade, ela é a parte que é menos confiável na classificação que a gente tem. Então, assim, você fazer um diagnóstico de narcisismo é uma coisa que a gente faz meio que para xingar a pessoa. Só que, no fundo, você pode xingar a pessoa de malvada mesmo. Por quê? Porque se ela é narcisista, eu falo isso. Você está dizendo que ela faz o que ela faz, não é por culpa dela. Mas porque ela tem um transtorno. Mas é a responsabilidade dela, né? Não sei. Por quê? A pessoa que tem outro transtorno é a responsabilidade dela? Se ela tem consciência, ela tem que fazer alguma coisa para cuidar, não? Não sei. E quem tem transtorno borderline, que esse realmente existe e é muito difícil, a pessoa pode ter prejuízos graves. É difícil falar que a culpa é da pessoa, né? Mesma coisa você falar do narcisismo. Então, teoricamente, ela não controla. Então, você está isentando ela da responsabilidade quando você chama disso. Mas isso é coisa de internet. Por quê? Porque é dificílimo fazer e provavelmente a gente nem se trabalha mais com isso. Porque está em vigência agora aquele modelo dos 5 fatores. E isso provavelmente vai... É uma coisa que todo mundo... Basicamente todo mundo concorda com isso. E vai substituir, provavelmente. Então, mas assim, não existam alguns quadros de pessoas que não têm empatia pelas outras. E tem pessoas que são malvadas e que não têm diagnóstico nenhum. Elas simplesmente fazem besteira. O ser humano faz besteira às vezes. Sim, como você falou, mas tem gente que tem um distanciamento maior da emoção, da forma com que eles lidam, e tem menos consideração. Mas para você fazer um diagnóstico de narcisismo, você tem que excluir todo o resto, porque é uma pirâmide diagnóstica. Uhum. E aí você excluiu que a pessoa não tem transtorno bipolar, não tem nada. Aí a última coisa é uma personalidade que se desenvolveu desde o final da adolescência, início da idade adulta, e é constante em todos os relacionamentos, em todos os ambientes. É muito difícil fazer esse diagnóstico. Muito raro. Então, normalmente, quando se fala nisso, é porque a gente quer xingar a pessoa mesmo. Agora, tem pessoas que têm um padrão que se repete. A gente observa. Tem. Assim, que a gente observa que todas as relações ela fez a mesma coisa. Tem. E tem pessoas que têm várias depressões e as depressões também então, fazem se repetem, isso. Também são cíclicas. Né? Como transtorno bipolar também. E por exemplo, a pessoa com TAG tem períodos onde ela está melhor, mas em geral ela vai piorando. E isso não quer dizer que ela seja um transtorno de personalidade. Você tem que excluir tudo isso. Então, assim, o que eu estou dizendo é, fazer um diagnóstico é um negócio que dá um certo trabalho. Mas ela pode ter traços narcisistas e não ser transtorno narcisista. Ou ela pode simplesmente fazer besteira com aquela pessoa. Ou ter feito com aquela pessoa. Mas quando ela tem um histórico que repete... Mas tem que repetir com todas as pessoas, todos os padrões. Mas como é que a gente vai saber isso? A pessoa sabe isso? Algumas pessoas sabem. Algumas sabem, mas para fazer um diagnóstico psiquiátrico, diagnóstico de transtorno mental, tem um procedimento que teoricamente não é simples de fazer. Que é uma entrevista psiquiátrica e tal. Dá para fazer, tá? Mas só que tem que treinar. A gente fica 3 anos treinando fazer isso. E assim, a gente fazia muito pouco esse diagnóstico. Na faculdade? Na residência. Na residência. Porque é muito difícil. A gente tem que excluir um monte de coisa e ainda é um diagnóstico que provavelmente a gente lhe confunde com outra coisa. Então era muito difícil fazer.
Independente da rotulagem, né, que a gente vai pôr, né? A gente está olhando um ser humano que tem as suas. Não, é que ficou na moda na internet isso aí do narcisismo, né? Todo mundo ficou colocando, mas assim, tem muito pouco, a gente não sabe nem se de fato não, existe. Hoje em dia tudo ou é TDAH, ou é narcisista, ou é autista, ou alguma coisa assim. Mas então, essas modas de internet. Mas assim, o que a gente sabe transtornos mentais comuns são depressão, ansiedade e insônia. E assim, isso é o que acaba com a economia e a saúde pública de qualquer lugar, e é isso que faz com que agora a gente tenha recorde de pessoas afastadas no INSS. Né? Isso que faz as pessoas terem um recorde de número de suicídios. São os transtornos mentais comuns. Que aumentou, né, o número de suicídios. Tem aumentado, né? Então, assim, às vezes, claro, a gente quer entender um autismo com altas habilidades. Altas habilidades não é diagnóstico, só para avisar. Superdotação não é diagnóstico. A gente já tem muito diagnóstico. Se o cara é muito inteligente, tá bom, a gente não sabe o que fazer com isso, não vamos inventar. Mas a galera gosta, entendeu? Só que assim, o problema é que a biologia não tá nem aí para isso. Por quê? Porque se você entra em qualquer um desses quadros, eles não melhoram espontaneamente. E aí o que acontece? Você vai ficar incapaz de trabalhar. É incapacitante, né? É incapacitante. E você tem algumas, na verdade, não sei se pode falar técnicas ou cursos, ou que ajudam as pessoas de uma forma de transformar, melhorar esse comportamento. Então eu queria que você contasse um pouquinho essa metodologia que você faz. Na verdade, assim, eu tô aqui, assim, na verdade, porque eu entrei no YouTube em 2015, faz 10 anos. Eu entrei, era mato. Faz tempo? Faz tempo pra caramba. E todo mundo me criticou, né? Colegas, tudo. Eu fui porque meu filho, tem um filho que agora tá com 19 anos, né? Ele adorava o YouTube. E eu ficava ensinando pra ele as coisas que eu aprendi. Ele tinha a menor paciência. Ele mandou abrir um canal de YouTube e... Ele que mandou. Ele gostava de ver Felipe Neto, ele via o Monark, na época o Monark jogava Minecraft, eu lembro disso. Porque ele falava... então... Aí ele falou, abre um canal. Eu falei, pô, tá bom, vou abrir. E aí eu comecei a abrir, aí não tinha, era mato. Né? Nessa época você fazia clínica só. Eu era médico assistente do HC, eu ficava lá na enfermaria. No começo eu fiquei mais focado em trabalhar com álcool e drogas e transtornos do impulso em geral. E eu era médico do HU também, do hospital universitário. Também trabalhava mais com isso, mas em psiquiatria geral e consultor. Eu trabalhava em muito lugar. Mas aí eu comecei a fazer os vídeos. Aqui não tinha nem... Era mato. Se foi o meu primeiro vídeo lá, nossa senhora, faz 10 anos, tô novinho. E aí foi nisso e tal. Aí, o que você quer no começo? No começo você tá lá, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ter consultório, você fica meio assim, né? Aí, como só tinha lá, eu não apostava muito nisso. Falei, meu, isso é besteira. Mas por algum motivo, as pessoas começaram a marcar a consulta a partir do YouTube. Né? Isso meio que tinha eu e meia dúzia, 3 gatos pingados. E aí foi nisso, aí me chamaram para ir nos programas de TV. Na época a TV era mais pop ainda, né? Mas, não sei se ainda né? Não sei. Mas aí eu fui. O primeiro programa de TV que eu fui foi o da Luciana Gimenez. Que eu falo do Palhaço Bozo. tinha vários palhaços Bozo. Descobri isso, não sabia. Que era usuário de crack. Aí eu falei, pô, mas eu fui lá, fui comentar, tal, não sei o quê. Mas aí depois eu fui em vários, eu ia em tudo que me chamavam, né? Porque por incrível que pareça, isso dava às pessoas alguma autoridade, né? A gente tem isso. Aí me chamaram para ir para Fátima Bernardes, aí eu fui. Que bacana. Aí acho que fiquei 1 ano e pouco lá, como... Ia cada 15 dias, que era um baita trabalho, mas eles pagavam a passagem, eles eram super legais, e assim, não tem nada reclamava, me tratavam super bem. Aí eu ficava lá, participava então, lá. estourou seu consultório. Estourou o consultório. Até minha avó, que nunca... ela é surda, nem não entendia nada que eu falava. E ela falava que a pior coisa que eu tinha escolhido para fazer era psiquiatria. Mas até ela começou a me dar... Falando, para de falar com ele, que não briga com ele, que ele fala na Fátima Bernardes. Ela não tem a menor ideia do que eu falava. Mas assim, bombou, né? E é legal também, né? Claro.
pessoal é legal, é meio trabalhoso e tal. Mas fiquei lá, eu acho que até começou a pandemia. E Lá você analisava as pessoas, ajudava, o quê? coisa tipo briga entre irmãos, e aí Ah, você dava opinião. era tipo, Isso, uma solução, assim. eram as coisas, os temas mais light, né, tal. Era coisa meio, tipo isso aí, né? Mas tinha uns teminhas aí, e eles que avisavam em cima da hora, mas era muito, o pessoal era muito legal lá, muito organizado, e continuava indo no Super Pop, às vezes. Aí, bom, aí chegou em 2018, tava bombando meu consultório, fui saindo dos outros empregos, porque, né? Aí eu não tinha mais agenda em 2018, só que eu tinha uma coisa que assim, pô, eu sou um cara mais pragmático, assim, eu escolhi psiquiatria realmente porque, putz, eu tive na família, eu tive isso, e eu vi, falei, pô, esse troço funciona, e cara, eu só consegui tratamento bom porque eu tava, cara, no melhor lugar, na hora certa, e mesmo assim ainda quase demorou, né? Pô, porque realmente eu tava no melhor lugar, porque senão provavelmente eu estaria ferrado, e meu avô estaria ferrado, e o negócio não dá pra O que que seu tratar. avô tinha? Eu vou ter um quadro depressivo, né? Ah, Só que é difícil a gente diagnosticar depressão na terceira idade, porque é muito sintoma físico, né? Aí você vai levando de lugar para lugar, ninguém faz porcaria nenhuma, né? E, mas enfim, eu tive, foi uma sorte. Eu também nem imaginei, eu nem sabia onde era o Instituto de Psiquiatria no HC. Porque o HC é gigantesco. Então, é um prédio meio ali. É um prédio bonito pra caramba. Mas aí, e eu tava lá e, pô, só por isso eu conseguia. Eu falei, cara, isso aqui, alguém precisa saber disso aqui, né? E também, claro, comecei a estudar e comecei a gostar. Eu achei que eu mandava bem também. Porque também a gente tem só, né? A gente acha que não manda bem naquilo, é. né? Aí eu fui fazer residência e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu tinha essa coisa de falar, pô, tem que fazer uma coisa que mude esse troço. Aí, depois que você se forma na residência, você não fica muito seguro para fazer diagnóstico. Apesar da gente treinar isso o tempo todo, mas como a gente treina muito, erra muito, não sei o que, a gente fica meio inseguro. Mas é o melhor jeito de aprender é esse, é você, tipo, estudar um pouquinho, mas treinar e errar, mas a gente fica meio inseguro, a gente fica meio rondando ali o HC, né? E eu era assistente, mas ficava rondando outros lugares para ver outras reuniões e tal. Aí foi em 2011, foi em 2011, foi. Eu tinha terminado a residência, né? Foi em 2011 para 2012. Foi uma mulher chamada Ellen Christensen, dar uma palestra lá, porque lá o pessoal conhece todo mundo, que era uma australiana que tinha montado um programa de terapia cognitivo-comportamental baseada em internet, chamada Mood Gym, que era ginástica do humor. Era tipo, sei lá, é meio isso, né? Academia do humor. Ela montou isso na Austrália. Que legal. Em 2001. E aí ela já tinha 10 anos de pesquisa. E ela falando, ó, isso aqui funciona tanto quanto fazer presencial. Não, Pô, isso, bárbaro, antes ainda da pandemia? mas assim, Maravilhoso. mas uma coisa, né? Mas é aquela coisa, né? De boas teorias o inferno tá cheio e um estudo e um real não vale um pão de queijo. Então, assim, a gente tem que ter, a gente é muito São Tomé. Então, quando você fala alguma coisa para médico, mesmo ele tem que falar, isso aqui não funciona, faz mal e não funciona. A gente tem que duvidar, tem que ter muito aqui. Pera lá, né? Você, pô, calma lá, né? Isso aí se funcionar mesmo, né? Pô, mas aí eu entrei lá até para ver, tipo, era meio, era de meio de graça, hoje não é mais, existe ainda. Mas, e era meio, na época era legal, mas hoje é meio toscão, mas assim, e meio que funcionava, pelo que ela falou. Mas aí eu fui acompanhando isso, essas coisas de Mas saúde eram grupos pública. fechados. Não, tipo, você podia entrar e fazer. Mas deve ter uma sequência para fazer feito. Não, sim. Sim, Você tinha que seguir a sequência certo. era uma historinha, assim. Uhum. Era tipo um cursozinho, assim, né? Mas no começo era meio que aberto, assim. Agora, porque depois vendeu, aí agora não é mais, enfim. Mas eu falei, pô, legal. Aí eu comecei a acompanhar isso e comecei a acompanhar essas coisas de saúde pública e tal. Aí eu comecei a me interessar nisso e aí eu vi que todo mundo viu, né? Que o gráfico de transtornos mentais foi subindo sempre ao longo, desde que a gente foi medindo.
Mas a gente sempre estava naquela, pô, talvez a gente estivesse fazendo muito diagnóstico, mudou o diagnóstico, e agora está reconhecendo mais. Mas aí em 2011 para 2012, no mundo inteiro, então na Coreia do Sul, nos Estados Unidos, no Japão, na Austrália, no Reino Unido, teve assim, tava assim, o gráfico fez assim, em termos de prevalência de transtornos mentais, mas às custas de quem? De jovens, de adolescentes, né, até os 25 anos. Aumentou demais. Mas naquela época já tinha assim um boom de internet já? É que em 2012, eu não sabia disso também. Foi quando o Facebook atingiu 1 bilhão de usuários. Tá. É assim, a gente não vai saber se foi só isso, tem urbanização, tem talvez o próprio smartphone, né? Mas assim, possivelmente contribuiu bastante, não é? E aí, só que aí o que acontece? Eles vão virando adultos que continuam com isso. Então, e meio que os estudos já estavam bombando, tal. Em 2011, o NHS da Inglaterra adotou isso como uma política de governo, ter essas terapias meio digitais ou, enfim, às vezes era meio que por texto, era por qualquer outras vias, como coisa oficial de governo, porque não ia ter psiquiatra e psicólogo lá, e lá os caras, eles eram bem organizados. Então agora tá tudo um caos. Lá o mundo inteiro tá colapsado. Mas, e aí eles implementaram, né? Então, se você tinha ansiedade, você ia lá no médico de família, ele te encaminhava para um lugarzinho que você pegava um folhetinho para você fazer em casa, ou uma TCC meio light. Aí você não melhorava, você tinha uma outra, mas assim, era uma outra, mas assim, você passava no psicólogo. Mas é a metodologia de TCC digital? Só que era escalonado, né? Porque lá é um sistema público, né? Tipo, é um SUS. Então, meio que tipo, é um SUS que tenta dar certo. Então, assim, você não ia gastar todas as fichas, né? Aí você passava no psicólogo, sei lá, na quarta, quinta vez, psiquiatra depois de 9 passos, né? E eles começaram a implementar isso, tal. E aí, em 2018, eu falei, cara, o que eu faço? Tinha isso. Aí eu falei, puxa, hoje eu vou fazer um negócio meio que desse. Aí eu tentei fazer um aplicativo, mas de aplicativo era difícil fazer. Hoje tá mais fácil, eu acho. Tá Mas até mais barato, né? Naquela época, putz, era um negócio que ou você pagava uma fortuna. Ou era uma porcaria. Eu lembro disso. Aí eu falei, pô, mas quem é que eu vou fazer isso aqui? Né? Primeiro eu tenho que aprender, aí eu comecei a ter que estudar isso aqui, eu não sabia fazer TCC, digitar, eu peguei os caras lá e fui encher a paciência e fui... Aí você aprendeu. Aprendi, mas assim, aí como que eu vou fazer? Você fez lá a formação? Não, foi ela no HC. Ah, no HC. Porque lá os caras muito bons, né? E aí, mas aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Aí eu falei, cara, tem um canal lá aqui no YouTube já. Talvez eu possa mudar o esquema para poder falar disso e usar isso como uma alavanca para poder lançar. E tinha esses negócios de lançamento de curso que eu vi. Eu falei, pô, isso é um bom modelo porque tem que ser sustentável esse negócio aqui, né? Porque não tinha nada de saúde pública. Cara, ninguém pensava nisso. E isso foi em 2018, antes da pandemia e tal. Aí eu lancei primeiro em 2019 e tal. Na hora certa. Então, mas aqui assim, já era pra coisa aí, foi e tal. Aí depois depressão, porque os que mais eram estudados era ansiedade, depressão e insônia. Tem para outros também. Só que assim, esses são os mais prevalentes mesmo. Aí veio a pandemia, aí putz. Aí você estourou fazendo isso. Foi um boom, assim. Só que aí mercado digital não é um mercado meio velho oeste, né? Então, porque eu não sabia, quer dizer, eu entendi, eu tive que aprender sobre como funciona essa maquinaria do marketing digital ali, mas não é que eu gosto disso e tal, mas eu tive que aprender, mas eu tinha um pessoal que eu era meio que uma agência sócia lá, e o pessoal, né, não é fácil. Tivemos problemas, né, enfim, de sociedade, né, ali, aí, bom, aí, enfim, várias outras coisas, outros problemas depois, porque, enfim, não é fácil esse mercado, né? É um velho oeste, né? Porque tem essas coisas de lançar os cursos, tá? Os caras usam uns gatilhos mentais que é muito difícil. E os caras são meio... Tem uns caras muito pesado, legais, né? e tem uns caras meio que não pesado, são tão legais também, né?
E sozinho eu não queria ficar fazendo, porque senão eu ia deixar de ser médico, né? Aí, bom, mas aí em 2022 eu fiquei, organizando isso tudo. E consultório, cara, começou a ficar muito, muito, muito cheio depois que passou. E aí eu fazia isso, aí esses lançamentos e tal, foi um dos maiores lançamentos de 2022. E no consultório bombando, tinha fila de 6 meses de espera. Só que é impossível você ter um consultório psiquiátrico assim. É porque tem emergência, né? Então, e cara, aí eu entrei num burnout que, assim, por que burnout não é um diagnóstico psiquiátrico, tá? Só para avisar. Porque tem a ver com o trabalho. Então, assim, eu não conseguia abrir o WhatsApp, porque tinha 400 mensagens. Eu, tipo, não conseguia abrir. Era muita gente. E aí, mas aí eu falei, não, vou ter que parar com isso. Aí eu Pôs uma assistente para te ajudar. Não, já tinha. Aí eu peguei ela, mas eu arrumei um outro médico que já tinha uma clínica, eu já encaminhei para ele, fiz um esquema e tal. Mas aí eu dei um tempo em 2023, porque, cara, tava muito assim. Mas aí todo mundo fala, burnout não é um diagnóstico psiquiátrico, porque você tem isso, mas tem que ser restrito ao trabalho. Tipo, não é que eu perdi a vontade de fazer outras coisas, eu continuei fazendo vídeo e tal, né? Mas aqui, quando tinha a ver com aquele WhatsApp, demorei um tempo para limpar as mensagens. Porque era um negócio que, cara, Muita gente. não dá. E era um negócio que você tinha meio assim, você não queria ver. Porque. E você limpa e volta, né? Não, porque eram várias coisas que eram complexas. E você tinha que pensar. E era. Meu Deus do céu. Mas eu encaminhei todo mundo. Claro que a gente não pode, né? Nisso. Aí eu parei, fiquei meio que na internet focado mais nos treinamentos mesmo. E aí foi indo bem. E eu gosto também, porque os treinamentos foram lançando várias novas técnicas, né? De terapia e tal, para ansiedade, para depressão. E as pessoas, claro, essa terapia chama terapia digital hoje, né? Mas antes chamava Internet-Based CBT. Tem isso, né? Vocês podem procurar. Ninguém conhece, mas pode procurar. ICBT, ou então Internet, TCC pela internet, ou TCC digital. E hoje tem no Brasil já. No HC eles fizeram um programa para tentar implementar isso aí. Quantas sessões? Quantas aulas? Assim, depende. Para minimamente começar a mudar. Qualquer tratamento que você for fazer, em 4 a 6 semanas tem que ter alguma melhora. Se não tiver nenhuma. Se for terapia, pode ser chá, sei lá, homeopatia. 4 a 6 semanas você tem que ter alguma melhora. Que é o período de formar esse trocinho ali. Pode ser que piore. E pode ser que você tenha efeito colateral no começo e você não tolere também. Pode acontecer, se for remédio. Mas terapia também. Terapia não é para durar para sempre, não. É que tem essa ideia, né? De ficar falando e tal, mas falando terapia para tratamento de transtornos mentais. Que é diferente. Não é uma terapia para você acompanhar a tua bater vida. papo. Não que é errado isso, né? Mas é que se você tem transtorno mental, uma das definições é assim, ele assim, basicamente o transtorno mental é uma característica em que os seus pensamentos, comportamentos e sensações estão basicamente travadas e tirando a sua liberdade de escolha. Então, por exemplo, ansiedade, qual que é o grande problema? É que você não escolhe mais nada com base no que você quer fazer. Você escolhe com base no que você quer aliviar. Ou seja, você escolhe com base em o que não vai te dar ansiedade. Isso tira a sua liberdade de escolha. Sim. Na depressão, você escolhe o que vai fazer ter menos, ficar na cama, menos energia. Né? Então, todo o quadro tira isso. Né? E isso, todo o quadro vai gerando prejuízos pré-frontais. Você tem piora de concentração em todo o quadro, execução. Eles tendem a levar a uma incapacidade do trabalho. Todo o quadro leva a isso. Então, às vezes a pessoa nunca teve nenhum problema de concentração, ela tem problema de concentração com 40 anos, junto com insônia e meio que pensando tudo que ela fez de errado na vida. Muito provavelmente essa pessoa não tem TDAH, mas ela vai te procurar por TDAH. E talvez ela tenha tomado Venvance antes. Certo. E se você perguntar, como é que era a sua... Ela vai falar que era ruim.
Por quê? Porque a memória dela tá enviesada pelo humor dela no presente. Só que assim, se ela, sei lá, fez 2 PhDs, não sei o que, provavelmente ela não tem isso aqui, né? Então, tem uma hierarquia e tal. Então, mas para seguir esse protocolo e dar certo, eu sei que em um mês deve ter alguma Mais ou melhora. menos 6 a 8 semanas. 6 a 8 semanas. Nossa, é rápido. Teoricamente, protocolos de TCC seriam assim, né? É que assim, depois a pessoa vai guiando e assim, não é que a pessoa não tem pressa para fazer, ela tem que fazer, tem que terminar. É que aí, assim, a gente faz supervisionado, tem que ter supervisão. Tem agora tem umas psicólogas que eu coloquei que são muito boas, que trabalharam até no HC para implementar um aplicativo deles lá. Então, muito boas. E a gente vai guiando, mas a pessoa tem que fazer. E é difícil às vezes porque tem 500 pessoas falando 500 coisas para você fazer, né? Mas assim, isso gera resultado, assim, pessoas tipo, cara, eu não estava trabalhando, melhorei, voltei a dirigir, voltei a trabalhar. Porque não basta você parar de ter crises, isso Rivotril faz, você tem que voltar para ter uma vida independente, né? Então, é igual depressão, não basta você ficar menos triste, tem que voltar a ter ânimo, colorido, gostar né? da vida. E é difícil isso, porque os tratamentos não são muito bons para isso, né? Então, mas é que eu sou um cara muito chato, eu vou atrás de modelos de tratamento muito bem eficazes e vamos lá, tem que estimular, porque senão não vai. Mas esse programa a pessoa tem acesso depois para ela continuar fazendo, e é uma coisa que assim, da mesma forma que é um círculo vicioso que você vai piorando, acontece o contrário quando você vai melhorando. Cada vez que você vai fazendo aquilo lá, aquele circuito vai fortalecendo. E aí você estabelece alguns planos de incêndio, por exemplo. Você sabe que, opa, nessas situações eu tenho esse modelo aqui. Por isso que, em geral, tende a ser um tratamento que melhora com o tempo o efeito. Para esses quadros, né? Ele é tipo como a gente fala, né, uma casca de cebola, que você vai tirando uma camada, você vai trabalhando outras coisas ou não? Você vai aprendendo habilidades. Então, assim, por exemplo, você ansiedade. Ansiedade tem um tratamento que funciona, que é o pilar do tratamento. É a exposição. Não tem como. É lidar com aquilo que está afligindo. Não é lidar. Não. Não, é você se expor para quebrar a expectativa errada que aquilo é perigoso e mostrar que você ganha daquilo e fazer isso diversas vezes até que seu cérebro crie um novo aprendizado. O que eu quis dizer é lidar, ir para frente. É porque lidar parece que você vai ter que sempre ter um pouco de ansiedade e ter que fazer alguma coisa para passar. Não. Porque quando você tem isso, você não lembra mais. Que vira um hábito. Entendi. Né? Eu, por exemplo, eu sempre fui bem ansioso, né? É ruim falar isso, porque ninguém é ansioso o tempo todo, né? Mas tem algumas predisposições a ser mais sensível a eventos aversivos. E aí enfim, e os quadros diagnósticos de transtornos mentais, eles são meio embaralhados. Então, quem tem ansiedade, um tipo, normalmente tem vários subtipos juntos também. Mas, e normalmente a gente procura quando vem um pânico, porque é insuportável. Então, eu tive um transtorno de pânico, e o transtorno de pânico, o problema dele não é a crise em si. A crise é desesperadora. É uma sensação de morte iminente, que você vai morrer, enlouquecer. Mas o problema é que você não sabe quando ela vai vir. Sim. Qual o gatilho que às vezes acontece, né? Não tem. Por definição, ela vem do azul do céu. A primeira. E isso é o pior. Por quê? Porque você não tem controle. Aí você vai ficar preocupado com aquilo e vigiando o seu corpo para não ter. Isso aumenta ou diminui a ansiedade? Eu pensei que tivesse alguns gatilhos. Por exemplo, eu já achei que era pânico, né? Com medo de avião. Então eu tava lá mas e isso é fobia de avião. Então eu tava lá e aí deu pânico lá. Eu falei, nossa senhora. Aí aquela ansiedade que vem. Depois eu aprendi como que lida com isso quando acontece. Talvez que é na verdade, tem um estímulo concreto ali para mim, né? Se repetiu. Se repetiu, assim, quando eu tô lá e tem sei lá, uma turbulência forte. Se ela tá lá tranquila, eu não sinto nada. Mas se aparece a turbulência, me dá. Perfeito, mas você continua andando de avião. Sim. Você andou outras vezes. Muitas. Porque senão você não melhoraria. Certo. Certo. Boa. Ponto final. Lidei com aquilo totalmente. Não, você não lidou, você fez um novo aprendizado.
Porque senão você aprenderia que aquele sensação ruim quer dizer que você vai morrer e que você não pode andar de avião. E a gente vai aprender, e vai virar um aprendizado, é tipo muito feito, vira o quê? Um hábito. É igual aprender a dirigir. Não, você tem razão. Porque daí cada vez mais, isso é real, cada vez mais, assim, quando antes tinha umas turbulências fraquinho, eu já ficava com medo. Agora não. Mas Agora, você faz esforço para quê? para não ter medo? Não, se eu vejo que vai começar, eu começo a respirar ou mudar o meu pensamento. Tá. Eu faço, assim, eu não presto mais atenção aqui, eu vou fazer outra coisa. Tá, mas isso exige mais esforço ou menos do que antes? Não, menos, cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos. Olha só. Por isso é o que a gente quer. Que na Entendi. hora que você não precisa ficar fazendo... Entendi a metodologia, que legal. Porque senão o pessoal fala, eu quero saber qual que é a técnica que eu faço quando eu estiver tendo uma crise de pânico. Meu amigo, isso não é isso que você quer saber. Mas eu sei que na hora parece que é isso que você quer. Mas não é. Você quer, na verdade, não ter isso. Claro. Ou melhor, você basicamente, se tiver qualquer coisa, isso não te incomodar ou for uma coisa muito sutil. Porque senão você não consegue viver, né? Sim. Se eu tiver toda hora que ficar, não posso ter. O que eu vou usar de CRI? O que eu vou usar de técnica de respiração agora? Né? Não! Isso tudo é importante no início. Mas não é isso que trata. Senão você vai ter que ficar o tempo todo fazendo técnica de respiração. Uma hora não vai dar certo mais. Né? E vai ficando mais fácil. Uma hora você não lembra mais. Né? Isso porque, mas você foi se expondo sem meio que naturalmente. Até porque tinha que, né? Não, assim, não é uma prerrogativa. Quer dizer, para mim não era opcional. Quer dizer, eu acho que não é opcional. Tem gente que não vai mesmo. Eu já encontrei pessoas que fazem tudo de carro. Mas eu vou, falo, não, eu vou e enfrento. Você foi. Porque, sei lá por quê. Porque você conseguiu. E outras pessoas talvez não dessem para ir. Porque, sei lá porque, às vezes meio intenso e tal. Mas assim, no fundo a gente consegue fazer isso de várias formas. Porque ninguém tem um avião, né? Quer dizer, poucas pessoas têm aviões. Né? Mas a gente consegue fazer isso, por exemplo, de forma imaginal, de forma escrita, de forma visual. Tem outras coisas que o nosso cérebro faz associações. Então, a gente consegue fazer isso de várias formas, mas tem que ser uma coisa muito gradual, com a pessoa escolhendo fazer e sabendo, e ela tendo a experiência de que consegui. Muito legal. Né? Isso é a exposição. Na verdade, é um treino basicamente para você recuperar a coragem, reaprender a coragem, reaprender a ter calma e coragem e confiança. Mas tem que passar por pelo comportamento, mas tem que ser de uma forma extremamente cautelosa e a pessoa escolhendo num menor ritmo que quebre a expectativa, porque a gente aprende teoricamente por quebra de expectativa. Esse é o conceito mais atual, assim, né? Tipo, quando você se frustra, a quebra de expectativa para bem ou para mal, isso é um aprendizado. Então, a gente tem que quebrar essa expectativa. Enfim, tem um protocolo e tal. Mas esse é o tratamento. Para todos os quadros. Para pânico, é um negócio que, assim, é um quadro desesperador. Mas, assim, é um quadro que você consegue 98% de remissão sustentada. Tem estudos de 30 anos que as pessoas ficaram sem recaídas. E é se expondo também? Exposição, e é mais rápido ainda. Mas você se expõe o quê? É o próprio sintoma de pânico. É meio... Então, cada uma tem um... Aí é que serve um pouquinho o diagnóstico, talvez para a gente poder direcionar e fazer. Mas, assim, claro, a pessoa fala, mas está muito intenso, não sei o que. Aí, às vezes, a gente dá uma medicação, às vezes, a gente dá uma outra técnica, mas a ideia é você direcionar o seu sofrimento. Porque você está sofrendo pra caramba já. Você não vai sofrer mais. Eu falo, você vai sofrer com propósito. É que nunca vai ser tão ruim quanto na primeira vez, porque você está com um alarme descalibrado. Né? Depois realmente vai suavizando. Mas aquela coisa, o problema é sofrer sem propósito. Porque sofrer com propósito, a gente procura isso dá significado para a vida. Senão a gente não teria filho. Não é? Mas é isso. Então aí é assim que a gente muda o cérebro para tratar a ansiedade. É um treino de neuroplasticidade, só que é feito através dessa técnica. Agora, quando você tem um pouco controle de impulso, na verdade,
né? Eu sei que isso é uma das coisas difíceis, Difícil. porque vai direto, passa, né? Não usa o córtex pré-frontal, vai direto. E aí tem reações imediatas. Como que isso poderia ser treinado, por exemplo? Então a gente precisa saber o diagnóstico. Hum. Eu sei que é chato isso, mas Não, tá certo. porque foi assim que foi estudado, na verdade, né? Uhum. Mas assim, por exemplo, uma alteração de impulso, é que tem o impulso e a compulsão. Eles são basicamente... Não, reação, tipo uma reação por impulso. Então, é que normalmente isso a gente não tem. Só se a pessoa tem isso repetidamente, senão é porque ela tá muito assustada. Tá muito. É tipo, é igual a gente tá no, sei lá, aquelas casas de terror do Play Center, sei lá. Coisa bem velha, né? Mas que ali você tá meio assustado, você tá meio apreensivo, vem você ter a reação. Certo. Mas é porque você tá num estado de tensão já, né? Sim. Agora, é diferente da pessoa que é impulsiva, por exemplo, o TDAH às vezes é impulsivo, no sentido de, às vezes, falar um negócio, cortar outra pessoa, ou começar a usar, enfim, álcool de uma uma reação forma mais intensa. rápida, né? Que assim, que se você tivesse mais tranquilo, você não falaria. Você não tem o cabo do freio. O cabo do freio, isso. Isso. Ótimo, ótimo. Tem pessoas que têm isso já como predisposição, mas tem quadros que causam, que vêm junto com isso. Então, o TDAH é uma das características. Transtorno bipolar em fases de aceleração é mais ou menos isso também. O toque tem isso também, tem um pouco disso. Tricotilomania tem um pouco disso, que você tira o cabelo, né? E tem gente que vai, morde, come, né? Tem isso também. Tirar a casquinha da ferida. Né? Que roer unha? Pode ser roer unha, então pode ser você tirar aquela pelinha, ficar... sei. É uma coisa do impulso, todo mundo tem um pouco às vezes, né? Você não quer arrancar a casquinha, mas ela tá lá, né? Você fica meio aquela coisa. Eu lembro que na faculdade eles falavam, a questão às vezes não é o que você faz, é a intensidade que vai fazer uma diferença. Então, quem é que nunca ouviu voz de alguma coisa? Todo mundo. Mas aí se você escuta muito frequente, aí é uma outra coisa. Isso é para fazer qualquer diagnóstico, você precisa de tempo, duração, precisa de um tempo daquilo acontecer, porque você pode ter qualquer coisa num único período de tempo. Qualquer coisa não. Ouvir voz, em geral, não é em contextos não religiosos, não é para ouvir. Não, é assim, tipo, você ouviu alguém te chamando Adriana? Não, sim, né? Mas você não ouviu uma voz na sua cabeça falando Adriana. Não, é enganar que E nem pensamento de morte, pensamento de que seria melhor morrer, isso nunca é para ter. Porque isso o cérebro humano, ele não produz isso. Se não tiver em extremos, um sofrimento absurdo. Na verdade, é uma depressão mais agitada nisso, né? Mas é igual febre. Não é pra ter. A gente tem, mas não é pra ter. Teoricamente, né? A gente somos seres homeotermos, regulamos a temperatura. Teoricamente, a gente tem um otimismo patológico. Que não tem nada, é meio isso, o otimismo patológico do ser humano normal. Não tem nada mostrando que vai ter nada bom no futuro, e a gente tá ali, né? É verdade. Isso é uma coisa que desde criança tá ali. A gente quer explorar, mas não tem nada mostrando que a coisa vai melhorar. Não tem problema. Mas então isso não é legal ter nunca, mas o resto, assim, você tem que ter um tempo, né? Então tem que ter uma duração, tem que ter um número de sintomas, então isso não é uma coisa só, né? Tem que ter um número de sintomas, tem que ter sofrimento para lidar com aquilo, ou tem que atrapalhar a sua capacidade de se relacionar ou de produzir. Tem que ter isso, porque senão não é. Agora, então tem que ter esses elementos. E não pode ser melhor explicado por outra doença. Então aí vem aquela coisa da vitamina B12. Que é um negócio meio assim, eu fiz um negócio aqui que é difícil entender. Os sintomas de falta de vitamina B12, alguns deles se assemelham à depressão, mas tem uns que são só da depressão. E tem outros que são só da B12. Eu fiz até um rios assim. Então esses são só da B12. Esses são só da depressão. Quer dizer o quê? Se você tem esses daqui, você vai repor a B12. Mas provavelmente você tem depressão também. Entendi. Você vai ter que tratar os dois. É que aí vem esses caras da, sei lá, Nutro... Não, agora todo mundo tem. Você tem que tomar tal vitamina, tal aquilo. E falando que isso trata a depressão. É um absurdo. Por quê? Porque depressão tem a ver com a falta do prazer. Você não consegue ter prazer, não consegue ter vontade, não consegue antecipar o prazer, não consegue ter esperança.
Que falta de vitamina causa isso? Você perde o gosto pelas coisas, né? E você começa a ter ruminação de culpa, de que você é inútil, e de que não tem o que fazer. Buscando culpa. Que falta de vitamina causa isso? É difícil. Claro. Agora, você pode ter uma falta de vitamina B12? Pode. Agora, provavelmente, se tem esses sintomas, você vai ter os dois juntos. Né? A vitamina B12 pode melhorar até a sua energia, mas não vai tratar. Então, assim, tem como você ter depressão por falta de vitamina B12? Não. Ou se o médico é muito ruim, fez um diagnóstico ruim, né? Mas, assim, você tem os dois. Então, o diagnóstico você faz pelos sintomas. Você não precisa descartar todo o resto para fazer, né? É igual o hipertiroidismo ou beber muito café. Causa ansiedade? Não. Por quê? Porque a ansiedade, pela nossa definição, ela tem a ver com o quê? Com sintomas de apreensão física antecipando uma ameaça que é incerta, mas é iminente. Então, assim, tem que ter sintoma de estresse, de agitação do corpo e preocupação. E antecipação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Como é que você consegue o café fazer com que você tenha antecipação? Talvez uma agitação só você consegue. Você consegue deixar a pessoa agitada. Talvez se ela tiver uma preocupação que a agitação possa causar uma crise e ela morrer, tá, aí sim. Mas aí não é o café que fez. Entendi. Olha, assim, eu adoro aprender essas coisas, é um assunto que mais Não eu mas gosto. é um negócio só para falar, mas assim, não é para tomar, tem um nível de café que não é para tomar, que é tóxico. Sim, tá? Mas assim, como a gente até está meio no nosso tempo, eu queria te perguntar uma última coisa. A gente sabe que tem, até você mencionou a questão da crise de saúde mental. O que você acha que a gente pode lidar com essa coisa que fica ao nosso redor, da sociedade, falando de coisas negativas? E assim, a gente sabe que às vezes ver notícia demais também não faz bem. Não. Então, assim, tem várias coisas, né? Tem coisas para você prevenir, primariamente, tem coisas para você tratar a pessoa quando ela tá já com alguma coisa e prevenir secundariamente. Assim, a gente tem que focar em prevenir para os jovens que não têm. Mas, assim, a gente tem que focar no tratamento de quem tem, porque é muita gente que tem. Então, essas pessoas todas que bateram recorde aí de afastamento do INSS são pessoas que estão com esse quadro. Elas não vão melhorar sozinhas. Então, precisa tratar. Porque aí depois a gente faz uma outra prevenção. Então, é só para a gente ter essa ideia de que, senão, o que acontece? A gente fica nisso, vamos ver uma coisa mais leve, para não ser. Não, leve é para quem não tem. Né? Então, assim, a ideia é que a gente trate os adultos assim para que eles possam ajudar a prevenir os jovens. Então, essa pelo menos é a minha ideia, a ideia em geral do mundo, né? Da OMS e tal. Porque o que acontece? Não tem psiquiatras e psicólogos para todo mundo que necessita. Não tem. Né? No Brasil, tem 5 psiquiatras por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, tem 11 psiquiatras por 100 mil habitantes. E lá, eles fizeram um cálculo que está faltando 11 mil psiquiatras, mesmo se todo mundo tivesse dinheiro para passar. E psicólogo aqui sobra. Aqui é o país onde tem o maior número de psicólogos, mas teoricamente não daria conta também. Os psicólogos tinham que estar todos em burnout. Só que eles não estão. Porque basicamente fica difícil mesmo, né? Porque aí eu não vou também ficar criticando psicólogo, porque eu não sou psicólogo. Então eu não sei o que eles passam na faculdade. Eu sei que eu vi dos currículos, são currículos de ciências humanas, que na verdade não tem nenhuma utilidade para tratamento dos transtornos psiquiátricos, que são coisas que você tem que ter um protocolo, tem que ter repetição, tem que ter treino. Né? Uhum. E diagnóstico psiquiátrico, o diagnóstico de transtorno mental. Muito psicólogo briga por isso, né? Fala, eu quero fazer diagnóstico, eu tenho direito. Tudo bem, você tem, eu acho que você tem que saber fazer. Eu acho que todo mundo tem que saber fazer. Só que assim, você tem que aprender. Mas com quem que você vai aprender a fazer isso? Com outro psicólogo? Não é possível, porque você aprende, tem que aprender na experiência. É igual você aprender, sei lá, palpar a barriga para ver se tem apendicite. Você tem que palpar a barriga. Você tem que ter barrigas.
né? Sim. Mas falando isso, fica uma coisa absurda, porque eu falava, a gente teve tanto horas de psicopatologia quanto vocês na carga horária. Eu falei, minha querida, não é assim que a cabeça aprende. É porque a gente fica, tipo, ali, e aí a gente vai, faz entrevista em frente de todo mundo, passa vergonha, aí toma, né, bronca, aí vai, volta, corrige, toma outra bronca, aí vai, volta. E isso é necessário pra gente aprender, e a gente sai ainda inseguro. Por quê? Porque você lê no livro, você não aprende porcaria nenhuma. Fazer curso de psicopatologia é inútil. Não joguem seu dinheiro fora. Por quê? Porque a gente não faz diagnóstico por isso. Então, assim, a gente tem uma entrevista que a gente tem que fazer e tem que praticar. Então, e tem que praticar também a intervenção. E aí, assim, teoricamente, como que a gente faria isso seria no modelo que foi feito, né, nos anos 80 da medicina baseada em evidências. Você pega evidência não é estudozinho, é estudo testado na prática. Então tem que ser um estudo à prova de São Tomé, que eu falo, tem que ter muito estudo. E aí você tem que ter experiência clínica. Por quê? Porque se você não tiver experiência para diagnosticar, você não sabe nem que estudo procurar. Se você não souber diagnosticar a pessoa. Você não sabe como resolver o problema. E depois você tem que ter experiência para pegar aquele estudo e filtrar para aplicar naquela pessoa. Porque senão um cirurgião, ele também faz medicina baseada em evidências. Só que assim, ele tem que saber operar. Sim, né? sem dúvida. E assim, a mesma coisa, eu reivindicar meu direito de poder fazer a cirurgia plástica. Eu posso fazer, porque eu sou médico. Fazer. Eu devo? Não. Não devo. Então, assim, mas eu tô dizendo isso para cutucar mesmo, porque eles podem ficar bravos comigo, não tem problema. Porque, assim, não tem como vocês aprenderem com outro psicólogo, a não ser que ele tenha ficado muito tempo em hospital. E tem psicólogos que são muito bons, mas porque estão ficando muito tempo lá em hospital e fica vendo. Mas se não, é impossível. E essa é uma disciplina da assistência médica. Então, o terceiro pilar é você dar a melhor escolha para o paciente. Então, você não pode pegar pesquisador para que lê artigo que faz para ensinar isso, é ridículo. Por quê? Porque o cara tem que saber aplicar isso, né? Você não pode pegar cara, né? Não faz sentido. Então, assim, aí tem essa coisa dos cursos, né? Que aí virou na moda neuropsicologia também, que ajuda algumas coisas. Mas assim, você tem que praticar e você tem que saber fazer o diagnóstico. Então não tem como você fazer, por exemplo, nenhuma medicina baseada em evidência sem diagnóstico. Não tem como você fazer, porque isso deu tão certo que aí virou práticas baseadas em evidência. Tem enfermagem, fisioterapia e tal. E aí tem na psicoterapia. Isso que lá, como é meio ciências humanas, o pessoal meio tenta dar uma burlada. Mas não, é a mesma coisa a definição. Então, assim, tem que ter estudo à prova de marmelada. Então, tem muito curso de prática baseada em evidências, cujo pilar é uma terapia, na verdade, é uma teoria que não é nem terapia e nem baseada em evidências. E aí, mas eles veem, mas aquela coisa da venda tem outros gatilhos, né? Então, assim, o fato é, se você não está aprendendo a resolver o problema em 4 a 6 semanas, alguma coisa está muito errada no que você está fazendo, tá? Isso é uma coisa que eu ficava, no ano passado eu estava mais chateado com isso, porque eu estava tentando resolver esse problema, mas eu desisti. Vai fazer só o que você pode para... Isso aí dá errado. Mas eu não desisti, mas assim, eu peguei alguns psicólogos bons também e vi ali, mas aí eu desisti, falei, não vou resolver esse problema, né? Mas deixa o mundo resolver. Mas aí essa ideia que eu faço na verdade terapias digitais que são baseadas em TCC, que é um tipo de terapia. Mas isso tudo, TCC, psicanálise, junguiana, isso eu vou roubar uma frase que tinha um professor, que é o Tack, lá do HC, ele chamava da paleopsiquiatria, que era psiquiatria antes, na década de 50 era paleopsiquiatria. Antes, nos últimos 25 anos, era talvez a paleopsicologia. Que aí veio, em 25 anos, um cara chamado Kandel, que foi que estabeleceu essas bases do aprendizado. E ele falou, olha, ele era psicanalista até, mas era psiquiatra, ganhou o prêmio Nobel e tal. A ideia é que, olha, tudo que o comportamento, as adversidades sociais, os medicamentos, a parte genética, todos eles culminam no mesmo lugar.
que é no gene, alterando isso, produzindo proteínas ali e tal, e isso pode ser moldado, e essa é a base da psicoterapia e também dos outros tratamentos. E isso é basicamente o que norteia a nossa prática nos últimos 25 anos. É que tem neurocientista que nunca fala de Kandel, que é o cara, tipo, o cara mais importante para isso. Mas também deixa. Tem os neurocientistas de podcast. Mas a ideia é que, assim, não deveria ter nem mais isso, essa divisão, né? Porque, assim, você tem que fazer uma psicoterapia que funciona para isso, tá? Mas aí a ideia aqui é a TCC. Então, eu basicamente estudei, aprendi, eu faço essa Internet-Based CBT, ou Digital CBT, cuja eficácia, de fato, é igual você fazer face a face. Para alguns quadros, ela é superior. Basicamente porque a pessoa tem o material e tem a disponibilidade de usar mais frequentemente. O ideal seria fazer junto. Mas porque isso diminuiria o tempo da psicóloga também, ela orientaria brevemente. Tem estudo com mensagem de texto, e a pessoa tendo material e funciona, mesma coisa. Enfim, o pessoal tá... Tem muito a ver com a postura que ela vai levar a sério esse material também. Ela tem que seguir o protocolo. O que é uma coisa que ajuda. Por quê? Porque não deixa ela sair do protocolo. Então, isso foi o pessoal lá da UCLA que eles fizeram um melhor sistema, eu acho, de saúde digital mundial, porque eles fizeram isso na época da pandemia com o pessoal da própria UCLA lá, que eles falam, tem que ter escalabilidade e fidelidade às melhores práticas. E quando você coloca ali no protocolo, você também você tem que treinar a pessoa, obviamente, mas ela tem que seguir mais ou menos aquilo. E eu sei que o psicólogo odeia seguir protocolo, eu odeio seguir. Mas assim, não é uma questão, né, tipo de escolha. Mas tem técnicas que ele segue, né? Que eles não gostam muito, né? Depende do psicólogo. É que eu vi que assim, tem de várias. Eu não entendo, eu não entendo muito. Que é um currículo de ciências humanas. Eu não sou de ciências humanas. Eu não sei como é que é isso, né? Essa coisa de poder debater tudo, né? Tipo, na biologia a gente não adianta, a gente pode debater, mas não adianta às vezes, né? Igual, sei lá, previsão do oceanografia. Eu tava lá, uma vez lá tava onde? Caraíbas, aí tinha horário das marés, eu sempre falo essa história. Aí o cara colocou lá na lousa maré alta, maré baixa. Falei, isso aí o cara inventou. Aí eu falei, isso aí, pô, o cara chutou da cabeça dele. Aí eu fiquei argumentando até como é que ele fez e tal, que não serviu absolutamente para nada. Por quê? Porque chegou na hora, a maré tava alta e a gente não conseguia voltar. Então ele tinha feito certo? A maré não tava nem aí. Então, assim, eu podia dar o argumento que fosse. Eu peguei o time, teve que alugar um barquinho para voltar. Tipo, mas as ciências da natureza, elas são mais ou menos assim. Não é um debate de TV. Ela vai acontecer se queira ou não. Não importa, né? Então, assim, pelo que nós esperamos, algumas décadas de aumento, né, nesse quadro, e a economia ela vai se dar um jeito, né? Então, no mundo inteiro eles têm feito várias coisas. Treinado enfermeiro, treinado médico para fazer, porque nos outros países tem muito pouca psicóloga, né? Porque tem mais psicólogo, acho que no Brasil e na Argentina, se eu não me engano. Os argentinos são muito bons, muito tem bastante lá. Mas aqui é isso, né? Mas a ideia é que, e assim, os pacientes melhoram. Que bom. E dá gosto de melhorar. E insônia também deveria ser tratada por psicólogo. Mas também, e assim, melhora. São as duas coisas que têm maior poder a psicoterapia na ansiedade e na insônia. É onde tem uma maior mudança na vida da pessoa. Só que, claro, tem que fazer e não é higiene de sono não funciona, tá? Higiene de sono mata. Só para avisar, porque se você faz só higiene de sono e tem um transtorno de insônia, você atrapalha o tratamento, você trata menos, e isso é uma das principais causas de suicídio entre jovens, porque deixa a pessoa mais impulsiva em geral. Então, assim, se você não consegue dormir bem faz mais do que 3 meses, não faça higiene de sono. Vai fazer terapia cognitivo comportamental para insônia, que não tem nada a ver, né? Só para avisar. Mas é isso. Bom,
Olha, eu aprendi muito, acho que todo mundo aqui aprendeu muito, ser muito didático, para que a gente possa compreender tudo isso. Então, obrigada pelo teu tempo, Eu por você agradeço estar aí, aqui. espero ter ajudado. Muitos temas, conceitos novos, Mas é importante a gente estar atualizado. mas são indiscutíveis, novos assim, mas são indiscutíveis também. Né? Mas é isso, e tem jeito, né? A gente não tá pessimista, tem jeito. Tem né? solução. Tem solução, vamos lá, pô. Vamos seguir esse método aí que tem solução. Perfeito. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido, como nós aqui, da descompressão corporativa. Até a próxima.